pro seu irmãozinho aí que está do seu lado aí. Se não tiver ninguém do seu lado, dá uma olhadinha para trás aí, para frente. Fala assim, ô meu irmão, que bom que você é perseverante. Continue assim, viu? É perseverança mesmo. Amém? Nosso tema de hoje, Jesus, autor da nossa salvação. Jesus, Salvador. Vocês lembram quais foram os outros temas que foram pregados nesse seminário? Sim. Qual foi o primeiro tema? Qual foi o segundo? O terceiro? E o quarto? Senhor, Jesus Salvador. Então é uma sequência em que vai puxando um, vai levando ao outro. Vocês ouviram primeiro sobre o semeador, lançar a palavra do Senhor, a semente que é boa no nosso solo, que tem que estar bom. O outro, amor do Pai, amor de Deus. Deixar-nos ser amados por esse Deus que cuida da gente. A melhor coisa que existe é sentir ser amado, não é isso? E o outro, o pecado. Aquilo que nós devemos renunciar, abandonar para sermos do Senhor, para recebermos a graça da salvação, que é o nosso tema de hoje. Jesus, autor da nossa salvação. O que é necessário para que eu seja salvo? O que é necessário? E aí? O que é necessário, gente? O que vocês estão buscando? O que vocês estão correndo atrás? Hã? O que é necessário para receber a salvação? O que mais? O que mais? Acolher quem? Quem que eu tenho que acolher? Jesus Salvador, Jesus na minha vida. Então, para que eu busque a salvação, para que eu receba essa salvação, eu tenho que acolher Jesus dentro do meu coração. Simplesmente, se eu acolho Jesus, eu vou buscar conversão. Se eu acolho Jesus, eu vou buscar a oração, a santidade, a renúncia. Não é isso? Abra sua Bíblia aí. Nós vamos hoje trabalhar bastante essa palavra que está aí nas suas mãos. Quem foi que trouxe, pelo amor de Deus? Todo mundo mostra ela assim, ó. Eu vou deletar esse programa desse negócio de celular, viu? Bíblia, esse aplicativinho aí de Bíblia online no celular, gente. Abram ela lá no Evangelho de São João, capítulo 14. Nós temos que conhecer o nosso Senhor. Então, para conhecer, nós temos que usar essa grande arma aqui, ó, que está em nossas mãos. Temos que conhecer Ele através da palavra dele, através daquilo que Ele deixou. E a gente só conhece manuseando, lendo. Só assim. Se eu pegar a minha Bíblia e colocar lá, como eu tenho uma lá em casa também, em cima do meu albão aberto, acho que ela está até dura. Porque ela fica abertinha lá em cima, mas eu tenho outras, né? Mas se eu colocar a minha Bíblia lá e achar que vai resolver algum problema, não vai. Amém? Então, João 14, versículo 1 até o 4. Alguém, por favor, de vocês, leiam para a gente aí. não se perturbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que onde eu estou também vos estejais. E vós conheceis o caminho para ir aonde eu vou. Palavra para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Está aí. Acolher Jesus como meu Senhor. O Senhor, Ele tem um lugarzinho preparadinho lá para mim e para você. Por isso que eu falei para vocês na hora que a gente estava na animação, não tem hospício nenhum desse jeito que estava lá. Todo mundo parado, mundo escalado, né? Quem é doido, gente. A gente tem que ser doido pelo Senhor mesmo. A minha vida já não é mais minha vida, é dele. A minha vida tem que ser do Senhor. Eu tenho que ser guiado e organizado por Ele. Por isso é que fala aqui que o Senhor, Ele tem um lugar. Eu vou preparar um lugar para você. Eu acolho Jesus como meu Salvador e Ele prepara um lugar na minha vida. Lá um lugarzinho lá no céu para mim. Esse é meu. Especial. E cada um de nós temos um
reservado junto com o Senhor, especial para cada um de nós. Abra sua Bíblia de novo aí em Mateus, mais para trás um pouquinho, Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Nós vamos conhecer quem é o nosso Salvador. Quem é esse que nos salva? Quem é esse? É o meu namorado? É a minha namorada? É o meu esposo? Oh, coitado, né? É os meus filhos? Sou eu para a vida dele? Não. Nós somos ponte. Nós somos apenas ponte, instrumentos que levam, que mostram o caminho para as pessoas chegarem ao Salvador, a Jesus. É essa a minha função. Nós todos fomos chamados para ser ponte. Você não foi chamado para ser barreira de salvação de ninguém. Nós não somos salvação para ninguém. Nós somos caminho que mostra o lugar que é o Salvador. Aonde nós achamos a salvação? Em quem que nós temos que buscar? Mateus capítulo 16, versículo 16. Outra pessoa lê para a gente aí só o versículo 16. Pode ler. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quem é o seu Salvador? Quem é ele? O que Simão falou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Esse é o meu Salvador. Esse é o meu. Esse é aquele que se entregou e que se doou na morte de cruz, para que eu pudesse receber a salvação. Jesus, ele veio para nós e ele abriu os caminhos e falou assim: agora percorram, agora passem por esse caminho. Ele nos mostrou o que fazer, e o caminho do Senhor é bem largo, não é isso? Ele é bem extenso, não é? Bem fácil de se passar, não é isso? Como é que ele é? Sim. É difícil ser de Deus, mas é bom ser de Deus. Não é impossível ser do Senhor. Não é impossível deixar Jesus fazer parte da minha vida. Não é impossível. Gente, é maravilhoso. Não existe amor maior. Eu sempre falo, não existe, eu como mãe, não existe amor de filho maior do que o amor de Deus. Não existe. Você pode ter certeza, não existe. Se você realmente experimentou aquele que foi falado do amor de Deus, você sabe que qualquer amor não substitui. E foi através desse amor em que Deus nos entregou Jesus, para ser o meu Salvador, para ser aquele em que eu tinha que buscar, em que eu tinha que correr atrás, em que eu tinha que fazer, tentar fazer aquilo em que Ele faz. Nós temos por obrigação, por amor, buscar essa santidade, buscar esse Jesus que se doou, que se derramou por Ele, só para que a gente possa entender mais ainda um pouquinho. O que é salvação? O que é? No dicionário nos fala assim: é a libertação do perigo ou sofrimento, é proteger. Na doutrina cristã da salvação, somos salvos e libertos da consequência do pecado. Isso é salvação. É sermos libertos. É sermos protegidos. Quando nós pecamos, como vocês viram na pregação passada, quando nós pecamos, fica ali dentro de mim, dentro de cada um que comete o erro, uma mancha, que é a consequência do pecado. E aquilo vai ter que ser apagado aos poucos, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. E o Senhor, Ele vem para poder fazer com que isso em nossa vida seja também arrancado. Com a minha renúncia, com a minha entrega, com a minha doação, com a mortificação dos meus desejos da carne. Gente, como é bom! Eu falo de boca cheia, porque eu sei, porque eu experimentei pecar. Ou não é? Quem gosta
astúcia nem essa esperteza dele, porque ele faz do pecado um pudim. Aí você olha, né? Já vem aquele olhar, o desejo de cometer o ato de comer o pudim. Aí você come. Quem sustenta com uma fatia de pudim? Desculpa, eu não. Vocês estão vendo, né? Eu não sustento com uma fatia de pudim. Então, você come uma fatia e você quer comer? Mais. Eu não estou falando de comer uma forma, não, nem quero experimentar. Mas dá vontade de comer uma forma, não dá? Aí você dá vontade de se lambuzar no pudim. Aí quando você se lambuza, aí o inimigo te larga de mão, porque você já está lambuzado naquilo que é o pecado. Aí o que a gente tem que tentar fazer? Renunciar. Jesus me salva. Jesus me purifica. Jesus cuida de mim. Na hora que eu vejo o pecado, na hora que eu vejo aquilo que está me atrapalhando, em que eu vou pecar, eu tenho que, Senhor, me socorre, me ajuda a correr. Gente, nós não batemos de frente com o demônio. Quem falar para você assim, eu dou minha cara dada para ver o capeta, eu não dou, eu não quero. Eu corro léguas do demônio. Eu não quero. Nós temos que correr para cima, para frente do Senhor, e correr do inimigo, correr da tentação. Ele é o nosso Senhor, Ele é que é o nosso Salvador. Quem é que pode nos salvar? Você pode se salvar? Você tem a capacidade de se salvar, você próprio, você se salvar. Eu consigo me salvar. Estou perguntando, quando eu estou falando que eu consigo. Eu consigo me salvar. Eu sou forte, eu sou suficiente, eu sou alto, né? Minha autossuficiência, eu sou bem segura naquilo que eu quero. Então eu não preciso de nada. Você consegue? Você consegue? Abre a sua Bíblia de novo aí, lá em Atos dos Apóstolos, lá na frente um pouquinho, depois de João. Atos 4. Atos 4, versículo 11. Atos 4, versículo 11. Do 11 ao 12. Quem já abriu? Pode ler para nós, por favor. Palavra do Senhor. E qual o nome que está a salvação da minha vida? Jesus. É nele é que eu busco a salvação para a minha vida. Se eu sou forte, se eu estou buscando, se eu estou ralando, se eu estou renunciando, não é por graça própria, mas é por graça de Deus. É por força dele, força que vem dele e não de mim. E não de mim, mas é do Senhor. Quem já brincou de cabo de guerra? Cabo de guerra é quando você junta dois times, né? Aí fica uma corda no meio, um de lá, um de cá, puxa, o outro puxa até um, né? E ceder as suas forças acabar e ceder e soltar o cabo. A nossa vida é um cabo de guerra. Eu só consigo vencer se Jesus está puxando comigo. Só. Se eu puxo o meu cabo sozinho, eu caio. Em pouco tempo eu sou vencido, porque a minha força é do Senhor. A minha força vem dele. Eu só consigo fazer essa vitória na minha vida se eu vou no cabo de guerra do Senhor. Só nele. Abra lá em João, volte lá de novo, em João. Vamos trabalhar na palavra, né? João capítulo 14, lá onde nós estávamos. João 14, versículo 6. Vocês hoje vão começar a aprender a usar a Bíblia. Nós vamos descobrir quem é o nosso Jesus. João 14, versículo 6. Lê para nós aí, por favor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem é Jesus?
ele tem que ser para mim e para você, isso aqui que o evangelista João fala para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer ir para Deus, você não vai se não for por Jesus. Se não for por Jesus. Às vezes na nossa caminhada, nós achamos, porque Deus nos concede alguns dons, e que nós temos o dom, né, de levar as pessoas para a salvação. É igual tentar enfiar o Espírito Santo agora abaixo, né? Eu acho bom demais quando o padre fala isso. Enfiar o Espírito Santo com pena e tudo, agora abaixo das pessoas. A minha função não é essa. A minha função é falar para as pessoas: está vendo aquela porta lá? Passe aquela porta. Ali você vai encontrar a salvação. Só passa. A nossa função é lançar a semente. Jesus é que salva. Ele que é a salvação, não sou eu. Às vezes nós somos espelhos para as pessoas, mas não sou eu a salvação. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. E é só através dele em que eu recebo a salvação da minha vida. O que nós vencemos quando nós buscamos essa salvação? O que a gente vence? Quando eu corro atrás, que eu busco, que eu faço as minhas penitências, as minhas orações, vou à Santa Missa, estou no grupo de oração, participo daquilo que é necessário. O que eu recebo? O que eu consigo vencer fazendo isso? Pecado, as consequências do pecado e as causas que o pecado vai atingir nós. Abra sua Bíblia aí, lá em Tiago, lá mais no finalzinho. Tiago capítulo 1. Tiago 1, versículo 14 e 15. Amém? Amém. Cada um, bem no final. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, que o atrai e seduz. A seguir o desejo, concebe e dá luz ao pecado. O pecado, uma vez consumado, gera Morte. Palavra do Senhor. Então, o que é a salvação? O que nós vencemos com ela? O pecado que aflige a nossa alma. Gente, como nós somos pecadores. Como nós somos fracos. Nós somos fracos, moles. Nós somos fracos, infelizmente. Se não é Deus na nossa vida, a gente cai todos os minutos, todos os segundos. Eu sempre falo que o pecado na minha vida, e eu acho que na vida da maioria, ele entra pelos olhos. Porque você vê aquilo que você quer, vai na sua mente e planta dentro do seu coração. Aí vem a atitude. Não é assim? Nós temos que fazer com que aquilo em que nos atrapalha, através dessa salvação que foi dada para mim e para você, que nós possamos renunciar às concupiscências do pecado em nossa vida. Lá em Gálatas fala ajuda aí, Valmir, por favor, Gálatas 5. Gálatas 5:25. Isso, lá ele fala daquilo que nós temos que renunciar. Abre aí rapidão lá em Gálatas lá. Volta para trás lá um tiquinho. Vamos só para a gente poder ler. Quem já abriu pode ler. Gálatas 5. Amém? Pois é, vamos embora. Gálatas 5:25. Isso. Não. Cadê aquela das reduz? Mas em cima aí, ó, no 9. 19, quer dizer. As obras da carne. Fornicação. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Continua? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Tá aí. Segue essa receitinha. Só renunciar isso aqui. Fácil, né?
Por isso nós temos a graça dessa salvação. Nós temos a graça da vida eterna. O Senhor me criou para a vida eterna. O Senhor me criou para isso. Gente, eu tenho um pavor, me perdoe. Eu já fiz muito esse erro. Mas eu tenho um pavor de chegar em velório e escutar as pessoas falando assim para quem perdeu, né? Um ente querido. Ô, meu irmão, foi porque Deus fez. Deus sabe o que Ele faz. Gente, Deus não é Deus da morte. Deus não mata ninguém. Deus é o Deus da vida. Olha na sua Bíblia e acha lá. Deus é o Deus da vida. Ele nos deu a vida eterna. A morte é consequência das minhas atitudes, é consequência dos meus pecados, daquilo em que eu faço de errado. Morte nenhuma é de Deus. Não é. Ah, mas acidente. Pode olhar que tem um erro. Meu irmão faleceu com 24 anos, imprudência. Minha avó faleceu, imprudência do motorista alcoolizado na estrada e que bateu no carro em que ela estava. Minha tia faleceu, imprudência dos médicos. Tudo tem uma imprudência, tudo tem uma consequência de uma atitude de um ser humano, não de Deus. Deus é o Deus da vida. E Ele veio para me dar e para dar para você vida eterna. Vida eterna. É isso que Ele quer para nós. Amém? A salvação veio para quem? Para aquele que é santo. Para aquele que não tem pecado nenhum. Certo? Certo? Para quem veio a salvação? Para todos. Quando Jesus chamou os discípulos dele, ele foi lá nos doutores da lei, que eram os santos, né? Entre aspas, e chamou os discípulos da lei, que sabiam de tudo. Não foi isso? Quem foi que ele chamou? Um pescador, um ladrão, né? Uma pessoa que ia entregar ele à morte, pessoas que não sabiam de nada, pessoas que não eram nem letradas, não tinham nem certo ponto estudo. Jesus chamou para aqueles. A salvação veio para mim, que sou miserável, que não sou nada. A salvação veio para aquele que é o alcoólatra. A salvação veio para aquele que é o viciado no crack, na prostituição. A salvação veio para aquele pai e mãe de família que não está nem aí para nada. Veio para eles. Eu que sou santo, tenho que estar aí no céu. A salvação já está lá no céu. Nós estamos aqui nessa terra e nós temos que bater muito nessa terra, buscando uma santidade. Nós vamos um dia cair, nós vamos um dia errar, pecar, mas nós vamos ter a graça de olhar para Jesus e falar para o Senhor assim: misericórdia, eu estou aqui de novo, como um filho pródigo, né? Eu estou aqui de novo. E Jesus, ele vai abrir os braços e vai te acolher. Só isso. Ele vai te acolher. Ele não quer saber se eu estou na lama, se eu estou fazendo algo que é errado. Ele não quer saber. Ele quer saber que o que ele me quer de volta. Ele me quer. Gente, ele pagou um preço muito grande, que dinheiro nenhum pagaria. Ele pagou o preço pela minha vida, pela sua, lá na cruz, morrendo por minha causa, morrendo por você, morrendo por cada um de nós. Todas as vezes em que eu assisto aquele filme Paixão de Cristo, em que eu vejo Jesus sendo flagelado, os soldados colocando aquela coroa de espinho na cabeça dele, e a coroa penetrando, né, no casco da cabeça de Jesus, e ele carregando aquela cruz, olhando assim e falando assim: tanto pecado que eu tenho, o Senhor ele me carrega, tanta coisa de errado em que eu fiz e que ainda eu faço, o Senhor ele está levando. E eu vejo Jesus sendo pregado naquela cruz por causa de mim. Gente, quem sou eu? O que eu vou? O que Jesus fez por mim e por você? Ele deu a vida dele por mim e por você, para que hoje eu estivesse aqui, ou para que hoje eu estivesse lá na farra,
nos bares, nos botecos da vida, bebendo, né? Com sexo desregrado, com prostituição, com as drogas. Aí eu tenho que reconhecer quem é Jesus. Quem é Jesus? Não é simplesmente um homem que passou pelo mundo e morreu numa cruz por algumas pessoas. Não é. Ele morreu por mim, por você, por nós. Abra sua Bíblia lá em João. Volta lá um pouquinho, no Evangelho de São João, capítulo 10. João, capítulo 10, versículo 3. João, capítulo 10 e versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à passagem. Palavra para a nossa salvação. O Senhor, Ele me conhece pelo nome. Ele me conhece pelo nome. Desde quando, André Luiz, sua mãe e seu pai consumiram você e cada um de nós, quando foi colocado lá dentro do ventre da sua mãe, uma sementinha, pelo amor do seu pai e da sua mãe, pela união dos dois, Jesus já conhecia você, bem antes. Jesus, ele já sabia que você ia nascer. E ele já sabia, no caderninho da sua vida lá, o que era a sua obrigação. Para que você foi feito. Qual era a sua função aqui na terra? Jesus sabia. Aí, Jesus fez você, te colocou você no mundo e falou para você, meu filho, você tem o livre arbítrio de escolher o que eu quero para você e de escolher o que você quer para você. A escolha é sua. Aí eu tenho que me decidir a escolher esse Salvador, a escolher a Jesus na minha vida, a deixar, a me encontrar com Ele, a deixar-me ser de Deus. Eu tenho que escolher. Gente, tudo na minha vida é escolha, renúncia é escolha, busca a salvação é escolha, fazer aquilo que é de Deus é escolha, tudo é escolha. Deus não vai arrebentar a porta da sua vida, Ele não vai arrebentar e vai entrar a porta da sua vida dentro e falar assim, me aceita, né? Como se você fosse obrigado. Você não é. Você não é obrigado. Se algum dia você ouviu alguém falando que você era obrigado a aceitar Jesus, você não é. É escolha. A decisão é sua. Somente sua. Eu só tenho algo a dizer para você. Se você decidisse escolher ser de Deus, se você decidisse encontrar com Jesus, deixar Ele agir na sua vida, você vai ver o que Ele vai fazer. Você pode ter certeza. Você vai ver a diferença que vai ser. Por vontade do Pai, nele todos nós somos salvos. Lá em Lucas, volta um pouquinho aí, só um pouquinho. Lucas capítulo 19. Lucas 19. Amém? No versículo 10. Lê para nós aí. De fato, o Filho do Homem veio procurar e salvar os que estavam perdidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos lá em Romanos, para frente. Romanos 1,16. Vocês hoje vão trabalhar bastante. Vamos pelo menos começar a aprender um pouquinho, né? Romanos 1,16. Amém? Amém. Pode ler. Não me envergonhe do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todos aqueles que é perdido, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Romanos 1,16. Isso. A salvação ela é para quê? Para todos nós. Ela é gratuita. Ela é para todos
todos aqueles em que dizem sim para o Senhor. Acredita que Jesus é o meu Salvador. Todo aquele que acredita. Até eu estava olhando, não sei, se eu não estiver enganada, foi no Evangelho de hoje? Não. Lá em Lucas, no Magnífica, só para vocês poderem ver, Lucas Magnífica, lá no versículo 50 fala assim: sua miséria se estende por geração em geração sobre os que o temem. A misericórdia do Senhor é para todos aqueles que temem o Senhor. É para todos aqueles que temem o Senhor. É ter medo não, que temem o Senhor. A salvação é para todos aqueles em que creem, em acreditam no Senhor. Lá em Efésios 2, vamos lá na frente, depois de Coríntios. Efésios 2, versículo 8. Efésios 2, versículo 8. Onde está aí? Porque é gratuitamente que fostes salvo, mediante a fé. Isso não provém de vossos méritos, mas é puro dom de Deus. É dom de Deus. É pela fé a qual você tem, que você recebe a gratuidade de buscar a salvação. A salvação é gratuita, você não paga para ser salvo. Você não tem que dar dinheiro, você não tem que vender a sua casa, você não tem que largar aquilo que você tem com os seus filhos, às vezes seu esposo, seu serviço, para receber a salvação. Não, às vezes nós confundimos. Aí eu vou comprar um pedacinho do céu, né? Como muitos aí propagam, vender a salvação. A salvação não é vendida, é de graça, para aqueles que acreditam no Senhor, para aqueles em que a fé dele é confiável no Senhor, e não em outras pessoas, e não em ninguém. Deixa eu só ressaltar uma Pode coisa falar. aqui. É interessante porque tem gente que, tipo assim, vamos supor, a Lívia é minha mãe e eu sou a filha dela. A minha mãe ora por mim. E eu acho que a minha salvação está baseada na oração que minha mãe tem feito por mim. A gente tem que lembrar que a gente só busca a salvação quando a gente procura a oração. A gente não vai conseguir a salvação pela oração do outro, não, né? Que é bem interessante ressaltar. Salvação individual. É, individual. Tá? Valmir, me lembra que a gente lá na missa lá, porque Jesus está na Eucaristia e que o padre fala lá e você responde. Senhor, eu não sou digno de que Entreis em minha morada, mas dizeis uma só palavra. Quem será salvo? Eu. Não tem como você se salvar. Ou melhor, não tem como você salvar a sua família. Você pode orar para a sua família buscar a salvação. A sua salvação é aquela que você busca. Orar pela sua família é uma coisa, mas a salvação é individual. É individual. Amém? Em Romanos 10, versículo 9 e 13. Romanos 10, versículo 9 e 13. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e se com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha o que o Senhor fala para nós. Se eu, Líria, se você, Amanda, Zé, podem se confessar com a sua própria boca que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Continuando. É crendo de coração que se obtém a justiça. E é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu, grego, porque todos têm o mesmo Senhor. Rico com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Eu tenho que não somente bater o meu joelho no chão, orar. Não. Só a oração não te leva à salvação. Mas eu tenho que professar, acreditar que Jesus Cristo é o meu Senhor e fazer. Agir. Gente, nós temos que botar na nossa vida a palavra oração. São duas palavras. Vocês já prestaram atenção? São duas. Orar, ação. Oração. Orar e ação.
A minha oração tem que ser baseada também em cima da minha ação, das minhas atitudes. Tem que ser. Não adianta eu ser um servo, um jovem, um homem que reza, conhecido até às vezes até como a gente, que é uma pessoa que fica direto na igreja. Até uma colega nossa recebeu um apelido, né? Pessoa que fica direto na igreja, buscando, rezando. Pode ser também, qualquer um desses nomes aí. Entendeu? Não adianta eu orar. Se no momento que eu saio da porta da igreja, eu sou totalmente diferente. Cadê o meu testemunho de vida? Cadê a minha ação, a minha atitude? É como o padre Fábio de Mello fala, né? Dentro de casa, santo. Ou fora de casa, santo. E dentro de casa, eu viro um demônio, em forma de pessoa. Quando eu saio para fora da minha casa, para a comunidade, né? Ver, eu boto uma cara, a máscara de santo e agora eu sou santo. Porque eu vou para a igreja, eu vou para o grupo de oração, eu vou para a Santa Missa, eu rezo o Santo Terço, eu rezo o Rosário, eu rezo a ladainha, eu rezo a e eu não faço mais nada. Eu não ajudo o irmão, eu não dou um testemunho de vida na minha família. Eu não faço aquilo que é necessário. As minhas atitudes dizem muito mais do que as minhas orações. Porque muito mais eu vim aqui na frente falar de Jesus. Uma pregação converte o coração de muita gente. E um testemunho arrasta multidões. E é para isso que nós somos criados, para arrastar multidões. Então eu tenho que professar que Jesus Cristo é o meu Senhor, crer piamente nisso, mas também agir, fazer. O que nós hoje vamos rezar em cima é para o que nós devemos fazer para ser salvos. O que eu devo fazer para buscar a salvação? Foi-se dado tantos ingredientes, né? Rezar, acreditar, não é isso? Proclamar, falar que Jesus é o meu Senhor, dar o meu testemunho de vida. Então, o que eu tenho que fazer agora? Senhor, me ajuda. Senhor, me fortalece. Somente assim. Eu tenho que bater sim o meu joelho no chão todos os dias, todos os momentos, e pedir que Jesus ele seja o Senhor da minha vida, o Senhor da minha língua, que o bichinho abençoado. Essa língua, né? Pedir que o Senhor ele seja o Senhor do meu matrimônio, para aquele que quer casar, do meu namoro. Gente, Jesus no meio do namoro não tem sexo que vai entrar no meio, não. Você pode ter certeza. Se você tem a sua namorada, o seu namorado, você reza, você renuncia, você cai fora das tentações, não existe inimigo que vai botar o dedo lá dentro, porque você está com o Senhor. Se ele está junto com você, acabou-se. Jesus dentro do meu casamento, o meu esposo, se ele está ali dentro, pode passar a mulher mais linda, o homem mais perfeito da face da terra, e que não vai ter traição. Porque Jesus é o Senhor da minha vida. Só por isso. Se eu tenho vício do crack, se eu tenho vício da cerveja, da bebida, de roubar as pessoas, de passar as pessoas para trás, de enganar, se eu tenho Jesus na minha vida, não existe pecado nenhum que vai fazer eu cair, não. Existe eu não me lembro quem foi o pregador uma vez em que eu escutava a pregação e ele falava assim, acho que foi o Anderson ou foi o Moisés, um desses dois. E ele fala assim, se você peca, você é fraco. Porque quem te fortalece é o Senhor. A gente cai sim. A gente cai. Com certeza. Mas ficar na lama, não. Ficar no pecado, não. A gente erra. Mas continuar no erro, aí não é de Deus, não. O pecado também não é de Deus, não. Não é. Nós temos que pedir ao Senhor, e através dessa ação do Espírito Santo, que venha em nossa vida. Nós temos que pedir, Senhor, me fortalece, me capacita. Dá-me a força de renunciar todos os dias, todos os momentos. Eu não
fiel, eu quero ter o Senhor dentro de mim, dentro da minha vida, dentro do meu matrimônio. Eu vejo situações assim, até no seminário passado, atrasado, a gente estava partilhando com o nosso núcleo, e o rapaz perguntou para mim, como eu consigo viver castidade? Como eu consigo? Eu vou te falar, certeza absoluta, que você só consegue viver a castidade se você começar a passar a mão na sua namorada. Não é assim? Se eu pegar aquela mãozinha boa, você consegue viver a castidade, tá bom? Se todos os dias você está lá no pé da sua namorada, de manhã, à tarde, à noite, se você não sabe viver um minuto sem, você vai conseguir viver a castidade desse jeito. Você pode ter certeza. Quando você está sentado do lado dela, é que eu vou com você, eu vou. Senta aqui. Você está do lado da sua namorada lá, né? Sentadinho lá, namorando, beijinho, né? Aí quando ela vê a mãozinha besta aqui, né? Gente, pra quem não sabe, nós não somos primos, sabe? Então, quando você está sentado com a sua namorada lá, namorando, de boa, sem problema nenhum. Você, namorada, bota a mão na barriga do seu namorado. Tem uma coisa a ver? Tem. Tem. Como é que é o nome do coordenador? Fernando, né? Fernando Gomes, coordenador do Ministério Jovem da Nacional. Ele falou assim, é isso mesmo, não é ele que falou, é isso mesmo. O órgão genital do homem é para dentro dele. Para onde? Para fora. Você que é homem, se a tua namorada botar a mão na sua perna e ficar alisando, você não vai sentir nada, não? Ou não? Você vai, meu filho. Algo vai reagir dentro de você e o seu órgão genital vai se excitar. Você pode ter certeza. Gente, namorado, que fica nesse chaveiro de abraça, tudo. Gente, é o seu corpo, o corpo da sua namorada. Como é que tu consegue resistir Jesus desse jeito? Desculpa, vamos voltar. Como é que você consegue resistir o pecado desse jeito? Como é que você consegue deixar Jesus entrar dentro da sua vida? Você está dando uma brecha para ele entrar, por inimigo agir. Como é que você consegue? São detalhes que tem nada a ver. Para o mundo não tem nada a ver. Como é bom beijar, não é? Como é bom beijar. Aquele beijo assim, cheio de bruxa. Isso não te assanha, não? Chega baba. Caiu nesse tempo de novo. Pra ver se limpa, entendeu, Jesus? Não é bom? Tá ficando namorando? É bom, né? Isso não te leva a pensar outras coisas, não? Leva ou não leva? A mim leva. Oi, mentiroso, leva, gente. Isso assanha. Te dá fogo. Te dá vontade de levar assim sua namorada pra cama. Te dá vontade de chegar assim nos finalmente. Tá? Aí eu tenho Jesus na minha vida. Né? O padre Del, quando era seminarista, ele falava, porque quando namorava, né, antes de ser seminarista, quando a coisa apertava assim, pegava o texto e ia rezar com a namorada. Começou a subir aquele comichão, assim, aquele friozinho, se interrompendo na barriga, nas pernas. Amor, vamos rezar? Não. Amor, tchau. Você fica com Deus, eu estou indo com ele, porque se eu ficar não tem Deus aqui, não tem, gente. Não tem. Fala, seu Raimundo. Falou que os dois casaram comigo. Mas o que ela fazia? Quando estava naquele pega-pega, começava a ser e ficar para sua casa. Acabou aqui. Para evitar, né? Gente, nós não batemos de frente com o inimigo. O inimigo ele não é besta, eu vou repetir de novo, não é besta. Ele coloca aquele que é agradável ao meu corpo para que eu possa cair. Para que Jesus possa sair correndo da minha vida. Para que eu fique sem essa graça. Eu tenho que renunciar assim. E são mínimos detalhes. Esse negócio de namorar, namorando, chegar perto da namorada e ficar fungando no cangote dela. Pelo amor de Deus. Você está querendo o quê? Meu diabo em forma de gente? Que diabo que você quer? Para e pensa um pouquinho. São lugares sensíveis. E que se você cutucar, tu vai ver, vai cutucar onça com vara curta. Estou errada? Não estou errada, não.
casamento. Ele tem um propósito de casamento. Então, se eu estou pensando em casar, e casar conforme aquilo que Deus quer, eu tenho que correr, fugir. Nós temos de segunda a domingo, não é isso? Aí a gente vê o nosso namorado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. Nossa Senhora, vocês não enjoam, não? Por isso, né? Que doideira, chiclete. Tomara que continue segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo também quando casar, né? Tomara que continue. 1 Coríntios 36 diz o seguinte, ó, anota e vocês leem em casa. Se alguém transborda de paixão, acha que não conseguirá respeitar a noiva e que as coisas devem seguir o seu curso, faça o que quiser, não pegue, que se case. 1 Coríntios 36. Só tem um porém. Só tem um porém. Não vai casar por casar, não. Tá? Vamos casar porque senão não vamos pecar. Não adianta. Porque depois, se você casar para não pecar, porque você não tem discernimento. Não, 1 Coríntios 7. Se você não tem o discernimento, seu casamento não vai dar certo, não. 1 Coríntios 7, 36. 1 Coríntios 7, 36. Pense nisso também. O Senhor está falando. Mas não é isso, não significa que você arrumou a sua namorada há um mês, há 2 meses, e você está levando tentação, vamos casar logo, para acabar logo a tentação, né? Não pode ficar, aí se casa, né? Ok? Aí se casa, se tranca, se amarra, porque você não vai poder sair mais. Não é só isso. Pense direito. O Senhor está falando para você casar e não pecar, mas com sabedoria. Segmento. Vai fazer as coisas todas direito, porque o pecado está fazendo uma maçã na sua vida, não. Amém? Amém. Vamos rezar? Então vamos ficar de pé, então. Vamos pedir que o